Olá, tudo bem? Aqui é João Rafino. Eu estou aqui em Santana de Parnaíba, no Cantinho Caipira, de onde nós vamos contar um pouquinho da história da nossa música sertaneja, a história da nossa música aqui, nessa conversa de compadre. Na conversa de compadre, sempre alguém fala de alguém. Então hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que nós vamos conversar bastante. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Enquanto eu tomo meu cafezinho, gostaria que você dissesse para mim o seu nome completo. Bom dia, João. Bom dia. Meu nome é Ângelo Silva. Mas tem um Petenucci no meio. Tem um Petenucci. O Petenucci vem de quem? Vem de Mauro Petenucci. Mauro Petenucci. E já para chegar aí nesse assunto, Mauro Petenucci é seu avô? Meu avô. Seu avô. Meu avô, meu pai, né? Certo. Acho que é difícil dar um rótulo pra... É meio complicado dizer, meu avô ou é meu pai. Eu tenho essa confusão ainda na cabeça, é uma confusão boa. Certo. E para quem não sabe, né? Mauro Petenucci, o nome civil, avô aqui do Ângelo. Nada mais, nada menos que o grande, conhecido demais, um homem muito respeitado na nossa música sertaneja, que é o querido Misael, que formou dupla tantos anos com o Valderi, não é isso, Ângelo? Isso, bom. Valderi e Misael, né? O Misael eu acho que nós já tivemos essa conversa algumas vezes, né? E o pessoal agora vai saber um pouco da história do Misael e do Mauro, porque são duas pessoas parecidas em alguns aspectos, em alguns momentos, mas diferentes também em outros. Se fosse para você escolher entre você escolheria o Misael ou o Mauro para ficar sempre com você? Na verdade, João, eu aprendi muito com os dois, né? Eu tenho ótimas lembranças com os dois. O Misael, ele me ensinou um pouco da luta, assim, um pouco de fazer as coisas bem feitas, sabe? De ser... De exigência, né? Exatamente. De sempre... buscar a perfeição, exatamente, né? sempre fazer o melhor. Acho que eu aprendi muito nessa questão, porque quando eu via como Misael, ele sempre, né, prezava por isso, né? E o Mauro já deixava passar. Essa diferença, acho que essa é uma das diferenças. Certo. O Mauro deixava passar, o Mauro deixava eu errar, o Mauro passava a mão na cabeça, o Mauro dava carinho, o Mauro chorava, o Mauro conversava muito, aceitava muitas coisas. Então, se eu tiver que escolher, eu não consigo fazer, assim, por fim, uma escolha, porque eu tenho ótimas recordações dos dois e eu carrego os dois comigo para sempre, assim, né? Sempre, em tudo que eu vou fazer, eu me lembro, eu procuro me lembrar o carinho que o Mauro poderia fazer algumas coisas e a destreza que o Misael poderia fazer. Então tento equilibrar essas duas personalidades assim para a vida mesmo. Eu tenho a felicidade de participar de tanta história da sua vida, né, da vida da sua família toda, né, dos amigos. E você falando aí do Mauro, do Misael, daquele cuidado que tinha com vocês, tem uma cena que não sai da minha cabeça, quando, assim, naqueles jogos de meio de semana, né, que ele era palmeirense, todo mundo sabe disso, e a gente ia assistir os jogos de Libertadores, desses campeonatos sul-americanos, e a gente ia no antigo Parque Antártica, né? Sim. E aí ele ficava comigo assim, e deixava os meninos no arquibancada um pouquinho à frente, e aí ele falava muito sério, né? Porque ele, quando estava só eu e ele falava muito sério. E ele falava, ali está a minha vida, ó. Sou um homem feliz porque é aquilo ali que eu consegui. E ele sempre falava isso para mim, João Rafino, ó, aquilo ali que é importante. Sim. As outras coisas são consequências da vida. A minha vida tá ali naqueles dois garotos. E é uma cena que eu não esqueço. A gente colocava lá um sacão de amendoim, né? E ele brincando, às vezes brincava com as pessoas que estavam ao redor. Eu já joguei muito aqui nesse
aqui, aí o pessoal falava, você jogou em que time? Time nenhum, eu jogo casca de amendoim nas arquibancadas aqui. Mas vamos falar de Valderi e Misael. Valderi e Misael, eles apareceram mesmo para o sucesso, eu acho que foi lá pro ano de 75, 76, por aí, né? Por aí. Na verdade, então eu vou passar a falar o meu avô, se você não se importar. Claro, fica à vontade. Então, o meu avô, ele teve algumas outras duplas, sim, né? Que ele tentou em alguns momentos, foram duas. Mauro, né? E Maurício? Mauro e Maurício, e teve uma outra dupla que agora eu não vou te precisar. Mas Mauro e Maurício, ele chegou a gravar 2 discos. Me tira uma dúvida, Anjo. É o compadre, não? É o compadre, sempre foi o compadre. Fala um pouquinho aí do compadre para que as pessoas conheçam quem é o compadre. O compadre, ele entrou na vida do meu avô, né? Por alguns conhecidos de bairro que moravam próximos. Certo. E meu avô descobriu ali um cara que gostava muito do sertanejo e que tocava muito bem. Certo. Né? Então, naquele momento, o meu avô estava passando de uma transição de parar com uma dupla anterior que ele tentava. Correto. E passou a tocar com o compadre. Compadre Maurício. Exatamente. Maurício, né? Na verdade, Antônio, né? O Maurício é só para combinar com o Mauro. Exatamente. Então, naquele momento, quando eles se conheceram, meu avô propôs uma dupla e aí virou Mauro e Maurício. Certo. Aí ele passou a se chamar Maurício. Certo. E ele se tornou compadre do meu avô depois do nascimento do Danilo, né? Correto. Que hoje é o vizinho da minha mãe, né? Um abraço pro Danilo, tenho certeza que ele está nos vendo aí. E aí meu avô batizou o Danilo. Então aí a relação se estreitou muito mais. Entendi. Só que no momento do batizado já existia Valderi e Misael. Ele já tinha parado com a dupla. Mas o Toninho, né, o Maurício, ele é tio do Donizete. Do Donizete, cantor. Exatamente, do Donizete cantor. Então, quando o Donizete, quando criança, despontou com algumas músicas, o meu avô foi um intercessor ali para ele iniciar também a carreira. Entre gravadora, aquelas coisas, né? Exatamente. Então tem uma relação ali com a família, né? Que é o pai do Donizete, que é o Bill, também a gente tem uma relação com ele. O Toninho, que eu chamo ele de Toninho, porque é um carinho que eu tenho, eu não consigo chamar ele de Maurício. Porque... E o mais legal de tudo isso, né? Que até nos últimos dias do Misael, ele sempre esteve presente na vida do Misael, né? As raízes, né? Sim. Mantiveram na raiz de amizade, de companheirismo, exatamente. Né? O Maurício, né? O Toninho, ele é casado com a Fátima, né? Que eu chamo ela de tia Fátima. E ela foi um anjo, assim, na vida do meu avô, né? Acho que na fase mais complicada da saúde do meu avô, ela esteve muito perto, assim, né? Eles estiveram, mas eu sempre falo pra ela, até encontrei com ela há poucos dias atrás, eu falei, tia, a senhora foi um anjo na vida do meu avô. E se meu avô teve pouca dor no momento mais difícil, foi porque você proporcionou cuidado com ele. E nós falando de família aqui, Ângelo, vou aproveitar, eu gostaria muito que nessa conversa de compadre aqui, estivesse aqui a sua avó, né, a dona Lenita, sua mãe Elaine, seu irmão Carlinhos, né, que estivesse a Neuza, a esposa do Valderi, o Tiaguinho, mas esse tempo que estamos vivendo não permite isso, então eu quero aqui desejar boa sorte a eles, dar um abraço forte e falar que por telepatia, por pensamento, eles estão aqui junto com a gente. Sim, João, estão nos assistindo, né, eles sempre desejaram muito sucesso para você sabe disso, e assim, não quero falar muito ainda da relação entre você, vamos deixar um pouco mais para frente, mas o nosso carinho com você em tudo que você faz, nosso desejo é sempre de muita sorte e muito sucesso, você sabe disso. E eu sou sempre agradecido a isso. Você trouxe o violão aí, Ângelo? Trouxe. A gente não pode cantar a moda toda, mas uns trechos, né, a gente tem que lembrar aqui, né? E
Parece que você trouxe até um documento desse violão aí também, né? Trouxe uma nota fiscal. A nota fiscal já quase amarela, da primeira cela. Tá aí. Vou ver se eu encontro aqui a nota fiscal do violão aqui. Muito bem. Vê se ela tá aí, vê se ela tá aí. Se não Tá tiver, do, tá do outro lado? Tá do outro lado aí. Não, depois a gente vê a nota fiscal, né? Até aqui. Então, e eu lembro que quando você começou a fazer os primeiros acordes, né? Às vezes o Misael fazendo as traias de pesca dele, cuidando das coisas dele, mas ele ficava aqui fazendo as traias de pesca, mas de ouvido no que você estava fazendo. Sim. E quando você pegava uma nota errada, ele brincava, né? Não é assim não, né? Todo um burro. Faz um Fá sustenido aí, alguma coisa que eu não entendo tecnicamente. E ele gostava de colocar você para tentar fazer um acorde de uma música gravada pelo Liu e Léo, né? Sim. Né? Tem uma historinha lá do João do Reino, Sim, né? sim, Sombra de uma laranjeira. Você consegue lembrar alguma coisa? O que ele pedia para você fazer aí, não? Aquele... tinha uma nota diminuta no meio que ele gostava um pouco. Ele não fazia tanto, mas ele gostava. Porque ele gostava sempre... que a banda fizesse. E ele sempre que estava com o saudoso João do Reino, que Deus o tenha também, ele sempre lembrava dessa música e ele brincava com o João do Reino, né? E eles faziam junto. Exatamente. E aí, quando chegava, ele queria que você fizesse a parte idêntico a ele, né? Ele disse a ela, querida... É exatamente essa nota. Para o ano, quando a laranjeira estiver florida, eu virei te buscar, meu grande amor. E aí você aprendeu? Aprendi, João. Essa era uma das músicas que o meu avô mais gostava. E você chegou a tocar com o Valderir Misael? Toquei. Né? Eu toquei. Assim, a minha história com o violão e com o meu avô são duas histórias também que não se caminham junto. Certo. O meu avô, ele nunca... Ele sempre me estimulou a gostar de música, a ouvir, sempre ouvi música, mas ele nunca me exigiu que eu tocasse. Ele nunca falou, você tem que tocar, você tem que cantar, isso nunca aconteceu. Certo. E o interesse pelo violão partiu de exemplos, mais de exemplos do que de palavras mesmo, de vê-lo tocando e tentar acompanhar, mas eu não tocava as músicas dele. Por incrível que pareça, eu comecei tentando outras, acho que teve eu participei de uma geração que o rock and roll nacional estava em alta, então eu comecei por ali, mas eu sempre gostei muito de sertanejo, sempre ouvi muito sertanejo, mas eu acho que eu não tocava por uma questão de medo do Misael passar a me cobrar uma perfeição. Falou, você vai tocar isso aí, você vai tocar bem, então. Entendi. E como eu não sabia se eu tocava bem, então eu fui por um outro lado. Mas era inevitável. Era uma questão totalmente inevitável passar a tocar com ele. Porque mesmo tocando outros estilos, tendo outras bandas, eu sempre estava ali perguntando alguma coisa para ele. Eu sempre estava ali pedindo uma ajuda para ele. E aí, aos poucos, ele falava, ó, tá vendo isso aqui? É parecida com a música tal que eu gravei e tal. Então, ouve também para você entender a pegada. Então, ali eu comecei a falar, verdade. E foi quando eu passei a tocar com ele. Muito novo, né? Eu comecei a tocar com ele com 14 anos. 14 anos. 14 anos 14 anos ele abriu mão de um outro violonista para ter só o Ângelo tocando. Junto com o Maurício. Meu neto vai tocar comigo. Exatamente. Por falar em música, né? Nós já entrando aqui na parte da carreira da dupla Valderir Misael, o primeiro sucesso foi Espinho na Cama, né? Sim. Do Praense, não é isso? Lembra um trechinho aí? Acho que é. Já é madrugada. Já é madrugada e o sono não chega, me viro na cama pra lá e pra cá. Isso aí foi lá nos 75, 76, por aí, né? Ele tá no disco do Divórcio, né? Na época era uma discussão, Ângelo. Eu lembro que eu era bem criança, e tava uma discussão, se falava do divórcio, se legalizava o divórcio ou não legalizava. E aí veio essa música, Valderir Misael, o Divórcio.
Sim. Que falava, né? Querida, o nosso divórcio não pode ficar para depois. Sim. Pra que continuar na ilusão se a separação é melhor para nós dois? Mas aí despontou Espinho na Cama, Sim. né? Trabalharam o divórcio, despontou Espinho na Cama. Sim. Do Praense. E era uma música que aonde fosse tinha que tocar. Onde fosse tinha que tocar. Pedia às vezes 2 vezes no mesmo show. Eu lembro que essa é uma história que ele contou para mim, ele sempre falava. Inclusive o nosso abraço ao querido Zé Passarinho. Eu sempre falo que o Misael sempre preservou as raízes, os amigos, independente se era um músico ou não, sempre esteve do lado dele todo o tempo. E eu lembro que a gente conheceu uma família maravilhosa lá do seu Anésio, Dona Clotilde, Dona Neuza, e ele disse para mim, isso aqui é um anjo, João, isso é uma alma pura, chama Zé Passarinho. Porque quando eu gravei meu disco, quando eu comecei praticamente de maneira profissional, eu trabalhava numa empresa de ferro e aço, e às vezes eu ia trabalhar morrendo de sono, e ele cuidava da minha máquina e da dele. Quando o chefe vinha, ele falava, acorda, né? Porque eu estava tentando a minha carreira. Ele falou, então isso aqui foi um anjo na minha vida, o Zé Passarinho. E ele falou, e aí apareceu outro anjo. Ele falou que, de uma certa forma, que foi o ex-prefeito da cidade de Osasco, o Assupiteri, né? Que acabou encaminhando ele, né? Dando essa oportunidade, dizendo, o que você está fazendo aqui, trabalhando aqui? Vai cuidar da sua carreira. Ele falou, então, são simplesmente palavras que me ajudou muito no começo da carreira. João, o meu vô se destacava muito pelo brilho da voz, né? Além de muito afinada, o diferencial da voz dele era o brilho, né? Era uma voz muito limpa. Certo. Se você pegar os discos, ouvir algumas... Porque hoje tem muita tecnologia, você consegue colocar muita coisa, né? Mas a tecnologia de antigamente não tinha tanta... Você não conseguia mexer tanto na voz. Era aquilo lá, era a banda... Estúdio, todo mundo junto e grava ali. Sim. Então, assim, o que destacava ele era o brilho. E o mais interessante era que, isso você presenciou muitas vezes, no disco e ao vivo era idêntico. Não sei se você tinha essa mesma percepção. Mas eu tinha e eu ficava abismado. Quando eu comecei a entender um pouco de música, quando eu comecei a procurar saber um pouco de música, eu comecei a reparar muito nisso. Então isso foi o que me fez passar a admirar ele, além de uma questão de avô, de neto, mas como um profissional da música, sabe? Falava, o cara é meu avô, tem todo... sabe? Mas ele é bom pra caramba, ele é um baita músico, ele é um baita cantor. Eu lembro de uma passagem interessantíssima também. Nós viemos pescar, inclusive aqui onde nós estamos, aqui em Santana de Parnaíba, aqui nessa cidade. Nós viemos de Osasco, eu vim de Osasco, né? E aí viemos pescar e passamos na casa do Mato Grosso, do Mato Grosso e Matias, para convidá-lo. Aí a esposa dele falou, olha, na verdade na portaria do condomínio que ele residia, falaram assim, ele deu uma saída, ele falou que chega logo. Aí nós falamos, nós estamos indo pescar em Santana de Parnaíba, se ele quiser ir. E aí viemos. E minutos depois o Mato Grosso chegou nos procurando, não sabia qual pesqueiro que estava e ele parou. Eu lembro que ele tinha um Golf azul, ele parou lá na frente, estava de camiseta branca, bermuda branca, ele e o filho dele. Parou e ficou tentando ver se a gente estava naquele pesqueiro. E a gente estava realmente ali. Aí o Misael estava ajeitando as traias, o Misael falou assim, ao matão lá, ó, e puxou de lá, fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. E o Mato Grosso a cerca assim de uns, acho que uns 150, 200 metros, começaram os dois ali a fazer, parou o pesqueiro, ninguém pescava mais e observava, mas de onde apareceu essas vozes aqui? São cenas que a gente não esquece realmente, né? Falando em Mato Grosso, nós também tivemos uma relação ali muito próxima, né? De visitar a casa dele, ele visitar a nossa. Trouxe algumas fotos também no Mato Grosso aqui, tocando junto com o meu avô em momentos de descontração, nada. Legal. Então eu trouxe para você também dar uma olhada. Legal, vamos mostrar assim, né? E só para deixar bem claro, né, que às vezes até no programa de rádio que eu tenho, na Rádio Regional de Barueri, né, que você pode também sintonizar
87,7, região oeste de Osasco, aqui, Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira, toda a região oeste. E você, através também das redes sociais aí no link, Rádio Regional FM de Barueri, você consegue ouvir em qualquer parte do mundo. Eu sempre faço questão de mostrar a autenticidade, sabe, as pessoas que tiveram a coragem de gravar a música pela vez primeira. E nós falamos aqui do Espinho na Cama, né? E muita gente às vezes confunde, né? Se diz no popular, essa música da dupla tal, do trio tal, né? E na verdade, só apenas para deixar bem claro que a música é do Praense e ela veio para o sucesso, gravada por Valderi e Misael. Sim. O segundo sucesso foi também do Praense. Sim. Foi o Avião. Avião das 9. Avião das 9. Lembra o trechinho aí? 6 segundos, tá bom. Acho que é sol também. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocastes por um outro alguém, já não me convém ficar aqui, mas não. E aí estourou de sucesso, né? Abraço ao Praense, né? Grande compositor praense. E aí depois veio o terceiro sucesso, né? O terceiro sucesso aí já não era do Praense, né? Não é do Praense, né? Que foi o Carro e a Faculdade também, né? Carro e a Faculdade. Essa você me pegou. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causa surpresa. Valderi e Misael. Essa é do Zé Fortuna? É Zé Fortuna. Zé Fortuna, né? Carro e a Faculdade. Aí depois vieram outros, né? Eu não sei se na sequência, mas aí depois veio uma música que eu adoro, que é do saudoso Léo Canhoto, que a gente tem tanta saudade, que é o Explode Coração. Você lembra do Explode Coração? É que ele cantava muito alto, né? Se eu começar a pôr o mesmo tom dele, eu não vou aguentar. Então, eu vou tentar achar um tom aqui. Explode, coração idiota e teimoso, arrebente esse peito amoroso, mesmo sabendo que ela não te quer. Isso é legal demais, né? Saber que na época também Léo Canhoto começou antes de Valderi e Misael, Léo Canhoto e Robertinho. E Léo Canhoto e Robertinho já estava no sucesso, sim, né? E fazer essa música com tanto carinho. Tem uma história aqui que eu nem gostaria de contar, né? Porque nós estamos falando de coisas boas aqui, mas que teve até algum atrito, né? Que o Léo Canhoto não liberou essa música para outras pessoas que queriam regravar. Falou, eu fiz para os meus amigos. Os meus amigos gravaram. Explode Coração é minha, ninguém vai regravar sem minha permissão, né? Mas nós não queremos entrar nesse mérito, né? Mas foi um grande sucesso. Mas eu não sei se você sabe, Ângelo, né? E as pessoas que estão nos assistindo também não sabem, né? Com certeza não sabem, né? A não ser a minha família, minha esposa, né? Para quem eu mando meu abraço, minha filha, meu filho, minha neta, né? Que eu vim tentando conhecer Valderi e Misael desde que eu cheguei em São Paulo, né? Eu sou da Zona da Mata de Minas, uma cidadezinha muito pequena, morava na roça lá e já acompanhava muito Valderi e Misael. E eu ouvi uma música que eu arriscava cantar, mas era uma barbaridade. Como dizia ele, desafinava até batendo palma, né? Mas... E aí eu vim para São Paulo. E aí de vez em quando eu assistia alguma apresentação na televisão, algum show, alguma coisa, e eu não conseguia ir. E aí eu fui trabalhar num supermercado na cidade de Osasco, mandar um abraço para a família Teruel, né? Fui trabalhar lá, foi meu primeiro emprego. Inclusive agora, dia 13 de junho de 2021, faz 40 anos que isso aconteceu, né? E eu cheguei e fui trabalhar no supermercado, aniversário do mercado, para quem queria conhecer Valderi e Misael, aniversário do mercado. Um dos donos, querido Ramon, chegou para mim e falou, mineiro, sei que você gosta de moda, você vai ficar tomando conta do camarim, colocando umas frutas, uma água aí, porque nós contratamos um pessoal aí para fazer um show de 15 anos de aniversário do mercado, se não me falha a memória.
Aí eu falei, quem são as pessoas que você contratou? Ele veio e mostrou o cartaz. Liu e Léo, Pedro Bento Zé da Estrada, Valderi Misael, na época Joaquim e Manuel, quando Joaquim ainda cantava com Roberto Páscoa, apresentação do José Russo e do saudoso Inho Moraes, né? Aí eu falei, agora eu quero ver porque eu não conheço o Valderi Misael, dessa vez não passa. E eu coloquei lá, só que eu não imaginava, né? Não imaginava o sucesso que era, né? Eu coloquei lá as coisas, as frutas, a água e fiquei ali, como diz, né? Espiando, esperando a chegada. Quando chegaram, quem disse que eu consegui chegar perto? O Pedro Bento da Estrada, vestido com aquelas roupas mexicanas, que tal, e vai pra lá, e um tira foto, e outro abraço, e outro autógrafo. Eu não tive nem condição, mas nem de aproximar de Valderi Misael, né? E aí ficou. E eu tentei várias vezes. E um belo dia, eu fui num casamento, né, numa festa de casamento. Saindo da festa de casamento, eu tinha comprado, acho que o meu primeiro carro, né? E eu não sabia dirigir, então eu deixei bem longe, assim, num lugar mais ermo. Não cheguei até a festa com o carro. E quando eu vim pegar o carro, ele estava na Rua dos Marianos, no centro de Osasco, num lugar chamado Tortugas Frutos do Mar. Quando eu fui pegar o carro, que eu pus a chave assim para abrir o carro, olhei o cartaz Valderi Misael hoje aqui. E o pessoal entrando, eu falei, não, hoje não passa, não vou para casa mais. Tranquei o carro novamente. Eu vi aquele pessoal, mas pensei que era alguma outra festa, e era um show. E lá eu entrei, comprei o ingresso, entrei, fiz questão de sentar bem pertinho do palco. E aí quando, no meio do show, eu levantei e pedi a música que eu gostava. Ele me atendeu, e quando terminou o show, ele desceu do palco, eles desceram do palco, o Valderi veio, pegou o Tiaguinho no colo, era bebezinho, sentou do meu lado, pegou a mamadeira na sacolinha lá da Neuza, começou a dar mamar pro Tiago, e o Misael veio, sentou do outro lado e falou, garoto, parabéns pra você pedir essa moda aí, rapaz. Você faz o que na vida? Eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, me dá seu endereço, qualquer hora eu te faço uma visita. Naquela época não tinha telefone, móvel, né? E aí eu nunca acreditei, um belo dia, um belo sábado à tarde, ele aparece lá em casa, tá bom? Chutando o meu portão, um cachorro latindo e ele falando, esse cachorro é seu, irmão. E daí começamos essa amizade tão maravilhosa, né? E a moda, talvez você nem lembre, Ângelo, né? A moda que fez a gente se conhecer era uma frase na porteira. Eu não toco essa música, mas eu quero até mandar um abraço para uma pessoa que ama essa música de paixão, que é o Danilo também, o filho do Toninho. Todas as vezes que a gente tá fazendo alguma coisa, ele fala, meu, ouve isso aqui, Ângelo. E a gente para, a gente ouve. Aí eu fui lá perto de Londrina, no ano retrasado, num show com a Lady Laura, e eu voltando, aí fiz um caminho diferente no retorno, passando numa estradinha assim de terra para sair no asfalto, vi uma plaquinha lá, Fazenda Ribeirão Bonito. Falei, será que foi tirado daqui a ideia, rapaz? Sim. E aí se tornamos, eu não sei classificar, né, o que o Misael representou na minha vida, né? Eu acho que foi um companheiro, um conselheiro. Eu costumo dizer que no meio musical ele me tratava como uma pessoa, um radialista, uma pessoa envolvida, influente na música, né? Nas festas com os amigos, né? Ele me tratava sempre como uma pessoa ali que ele brincava, aquela pessoa que ele sempre fazia as escadas, né, para ele, muitas histórias, até nos jogos de truco, né? E quando estava só eu e ele, a gente só falava sério. É impressionante isso, às vezes as pessoas não sabem, né? Mas quando estava só eu e ele só me aconselhava, só falando coisa séria, só mostrando, ó, eu errei aqui, não gostaria que você errasse, aqui eu acertei. Então, não dá para classificar o que ele foi, né, na minha vida. É assim, a nossa relação, né? Muita gente não sabe, né? Não compreende às vezes, né? Mas
às vezes eu falo algumas coisas pra você e eu só transmito isso pra você porque eu sei que era o que ele falaria todas as vezes. Então, até quando você me fez o convite, eu falei, João, pra você não existe a possibilidade de falar assim, não vou. Porque eu nunca fui em lugar nenhum falar do meu avô, você sabe disso. As pessoas que acompanham sabem disso. Eu sempre deixei muito claro que mesmo músico, mesmo tocando, eu nunca pensei em usar a imagem para qualquer outro tipo de situação, nem para nada. Porque sempre foi muito difícil para mim falar dele, porque a falta é muito grande, é muito, muito grande. Mas para você, eu que presenciei muito isso, uma relação de pai e filho, assim, sabe, João? É confuso, eu fico confuso de falar, porque o meu avô não tinha isso com muita gente. Não. São poucos os amigos do meu avô que iam em casa sem ele estar lá, por exemplo. Sabe? Eu costumo dizer isso. E ele me ensinou isso. Eu falei, amigo é aquele que vai na casa do outro sem avisar. Exatamente. Então, às vezes você surgia, né? Vim fazer uma visita. E o Misael acabou de sair. Não, tá, eu espero. Né? E aí a gente dava um jeito de falar pra ele, ô João, tá aqui. E ele, onde tivesse, falava, então pede pra ele esperar, serve um café que eu tô voltando. Do contrário, vem aqui onde eu estou, exatamente, né? Exatamente. Então foram poucos, assim, João. Então, eu sempre fiz muita questão de não negar pra você, porque eu acho que falar do meu avô, pra mim, é um direito de poucos. De poucos, porque alguns conhecem ele como Misael, é o que eu sempre te falei, né? Então, todo mundo pode falar como Misael, porque todo mundo foi fã, foi colega de trabalho e tudo mais. Do Mauro, João, poucas pessoas eu aceito que falem, porque nem todo mundo vai saber o que falar, sabe? Nem todo mundo vai ter uma precisão que é o que você tem para falar. E você vivenciou um pouco dessa relação com o Mauro. Que é algo que eu acho que as pessoas precisavam saber, né? A pessoa ímpar que ele foi. Eu fico assim, às vezes, até meio frustrado, né? Porque eu tive... o prazer não seria a palavra certa, mas eu tive a missão importante de despedir do Valderi, né? Sim. Nós tivemos, né? Sim. Eu quero até agradecer a todos, né, que ajudaram naquele encontro que nós fizemos em homenagem ao Valderi Misael. Eu acho que foi um motivo de muito orgulho e alegria para o Valderi. Aquilo estava estampado no rosto dele e ele falava, João, você não sabe o que você me proporcionou. Olha quanto tempo eu não vi essas pessoas, Joel Marques, Praense, Gomide, todo mundo aqui na minha festa. Aquilo para mim, sabe, foi de um valor sensacional. A coisa de uma semana, viu? Pode falar. Tá, tem só mais uma coisa que eu queria falar pra você. Eu nunca toquei as músicas do meu avô em público, só 2 vezes. Aquele dia e aqui. Olha, que legal. Nunca toquei. Que legal. Nunca fui em algum lugar e tocar as músicas do meu avô. Muito obrigado. Então, Muito obrigado. E aí a coisa de uma semana antes, né? O Thiago, filho do Valderi, colocou ele em contato comigo na rádio. E eu tenho gravado isso, tá? As últimas palavras que o Valderi disse pra mim, João, muito obrigado por tudo que você fez por nós. Sim. Valderi Misael. Eu tenho isso gravado, eu tenho esse áudio gravado. E uma semana depois ele acabou falecendo, o Valderi. O Misael, eu acho que Deus faz as coisas perfeitas e deixou pra levá-lo quando eu não estava presente, né? Ele não estava bem de saúde, aí eu liguei para ele numa quinta-feira, lembro detalhes que sua mãe falou assim, a sua avó falou, ele foi cortar o cabelo, né? E aí depois a sua mãe me ligou, falou, você ligou aqui para falar com o pai, fala com ele. Aí eu falei, tô ligando porque eu vou viajar amanhã, né? Eu queria saber como você está. Ele falou, o Misael vai ficar com você, meu querido, né? Agora, o seu amigo Mauro não está bem. Eu vou contar uma piada para você. Aí contou a piada, eu não lembro a piada. E quando terminou, ele falou, saiba que eu te gosto muito, né? E aí eu viajei, parece que foi na quinta ou na sexta. E eu cheguei lá em Minas, coincidentemente. Fui visitar um amigo
né? Que também conheceu a dupla, teve dupla, morou em Osasco, que é o Albano, né? Da dupla Albano e Albanês, né? E é da minha cidade lá, que eu sempre chamei ele de Creuzinho. Eu estava dentro da casa do Creuzinho quando a Cidinha Amaro me ligou falando que ele tinha falecido. E aí não deu tempo de eu despedir, né? Mas eu acho que a nossa despedida foi antes, em um show em Juquitiba, né? Sim, foi o último show praticamente da dupla, né? Pelo menos que eu saiba. E essa conversa que nós tivemos por telefone, né? João, o meu avô, ele preparou as pessoas, sabe? Ele preparou as pessoas. Eu acho que eu não compreendia, eu não entendia muito esse preparo que ele me passou, mas ele deixou algumas coisas muito claras para mim, assim. Eu acho que depois de um tempo eu passei a entender o que ele me disse, assim, sabe? Então eu nunca tive conversas de homem para homem com meu avô, porque eu era uma criança, eu era um adolescente, não tinha tanta responsabilidade. Mas quando ele estava internado, ele me chamou para conversar. Ele me chamou também, né? E ele me passou algumas coisas de família, falou, ó, aqui você vai fazer isso, ali você vai fazer aquilo, ali você deixa a sua avó decidir, porque eu já passei para ela. Não impeça ela de fazer o que eu tô pedindo, né? Ele falou, algumas coisas você vai abdicar, abrir mão, né? Que são até alguns instrumentos que nós tínhamos. Certo. Então ele falou, seu tio vai querer dá para ele, eu quero que ele tenha, né? Um violão, né? E por falar nisso, nós temos que mostrar a nota fiscal. Sim. Que eu prometi aqui, a nota fiscal, né? Mas vamos lá, para você não perder a linha de raciocínio aqui. Então assim, o meu avô sabia que muitas pessoas iam querer lembranças dele, certo. Né? Então naquele momento ele falou para mim, né? Sua avó vai fazer isso com o carro, você já está dirigindo, mas a decisão é essa. O violão é seu desde 2002, leva ele, fica com você, guarda ele com você, não usa ele, não vende, não faz nada. Claro que eu não ia vender, mas ele quis deixar isso muito claro, porque eu era, como eu te falei, eu era um adolescente e ali ele estava imputando uma responsabilidade em mim. E aí o último pedido que ele fez, ele falou, agora você vai lá, você sai do hospital, ainda no horário de visita, sai, compra uma água, toma água, pede pro cara colocar um pouquinho de cachaça e volta. E foi bem difícil fazer isso, foi uma situação meio difícil, assim, porque eu sabia que ele gostava de uma cachaçinha, sabe? E aí eu saí com tudo aquilo que ele tinha me falado, e quando eu entrei para tomar essa água eu só chorava, porque como você falou, foi ali a despedida, sabe? Foi naquele momento ali, porque depois eu não me lembro nem de ter falado com ele, mas ele voltou para casa até, mas eu não me lembro, não recordo nenhuma conversa que eu tive com ele, assim, sabe? E quando eu entrei no bar e tomei a água e pedi pro cara colocar um pouquinho de cachaça, e voltei, aí ele, dentro do hospital lá, tomou uma cachaçinha. E aí acabou o horário de visita, nós fomos embora. E aí depois eu chamei meu pai. Queria até mandar um abraço aqui pro meu pai. Aí, Mercão. E aí falei, né, tudo isso que ele tinha dito pro meu pai, e meu pai falou, Ângelo, você vai fazer exatamente isso, porque seu avô também já conversou comigo, né? E aí meu pai expôs a conversa que eles tiveram também, e o meu avô falou, Milton, eu quero ser enterrado em Curitiba. Meu pai falou, mas você não vai morrer. Porque o meu pai tinha uma relação muito próxima, né? Por mais ser separado da minha mãe, meu pai tinha uma relação muito próxima, de muito respeito com meu avô. E carinho, e também admiração, sabe? Além de uma pessoa que gosta muito de sertanejo, né? Que você sabe. Claro. Então, meu pai falou pra mim, ó, o seu avô também já me deixou algumas funções, algumas tarefas, e a gente vai fazer exatamente o que ele pediu. E aí ele faleceu. E assim... Foi 2000 e... Fazem... É que assim, eu até falei isso pra minha avó.
eu não comemoro aniversário de morte. Sim. Eu não me apego muito a datas. Sim. Não me apego de verdade. Comemoro o aniversário dele, que é 28 de fevereiro. Não sei se você sabe, né? Mas, na verdade, ele nasceu no dia 29, foi registrado um dia antes. Mas fazem... Ele morreu em 2007 ou 2008. É 2007, eu acho que foi dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro de 2007, eu acho. É isso. É. Mas... vamos falar de mais um pouquinho de música aqui, Ângelo. Eu ouvi uma história... quem estiver nos assistindo, que me perdoe se eu cometer alguma falha aqui, mas essa história eu ouvi do Marciano, da dupla João Mineiro e Marciano, né? Eles estavam no programa, se não me falha a memória, do também saudoso Juliano César, né? E aí saiu a história da música Fio de Cabelo, ele comentando da música Fio de Cabelo, que ele escreveu com Darcy Rossi, se não me falha a memória, uma história de um bancário que estava sentado numa cadeira e tinha um fio de cabelo na cadeira e grudou no paletó do camarada. E ele contou essa história. Ele falou, e eu fiquei com essa música gravada numa fita cassete, perambulando. Ele falou, e um dia eu encontrei uma dupla saindo da rádio, que era Valderir e Misael, e eu passei essa fita aí. Ele falou, e passou alguns dias, eu encontrei novamente o Misael. E o Misael falou, olha, eu dei uma ensaiada na música, realmente ela é muito boa. Só que é uma música assim para quem canta mais agudo, não fica muito legal pra gente. E aí ele acabou passando essa música para outra pessoa, era um cantor solo, né? Não sei se era Célio Roberto, algo assim. E passou vários dias, ele encontrou essa pessoa e falou, você ouviu a música? Ele falou, não tive tempo, qualquer hora eu ouço. Aí ele, com o João Mineiro, ensaiou a música lá e preferiram não gravar. Sim. Aí um belo dia eles falando da música e o Misael falou assim, os meninos lá de Campinas podem gravar essa moda aí que fica ótima com eles. Sim. Aí o Marciano falou, será que realmente fica? Ele falou, claro, é a música para eles. E aí os meninos de Campinas gravaram a música Fio de Cabelo, né? Tem algumas pessoas que falam que ele rejeitou a música. Na verdade, ele não rejeitou. O Marciano deixou isso bem claro, exatamente, viu? Exatamente. Fazer aqui, né? O saudoso Marciano também, né? Fazer essa ressalva. Eu ouvi isso, eu assisti isso no programa do Juliano César. E mais ou menos, claro, pode ter alguma coisa aqui que eu não estou contando exatamente, mas o esqueleto da conversa foi essa. Sim. Ele contou. E aí até que na hora aproximaram tanto, que aí Valderir e Misael acabou gravando uma música que é do Chororó, né, e da Fátima Leão. Sim. Que é a música que apareceu na época, eu acho que você estava nascendo, né? Que é aquele disco, né? Sim. A música é Vida Minha, não é isso? Sim, Vida Minha. Vida minha, vida minha, sem você. Aí eu não faço a terceirinha do Valderir nunca, hein? E se vai com o vento. E agora você faz. Abraços a Fátima Leão também, né? Compositora dessa música, que foi um grande sucesso. E como é que foi a história desse disco e com relação a você? João, eu vou pegar o disco aqui. Pega o disco aí, vai. Esse disco aqui ele foi lançado em 88. E em agosto. Antes do disco, a nota fiscal apareceu, ó. A nota fiscal do violão tá aqui, ó. A nota fiscal do violão. Qual o valor aqui mesmo? 7.650 o violão. 7.650, a nota fiscal desse violão que tá com o Ângelo aqui, exatamente. Né? E falando um pouco do violão antes de entrar aqui em Vida Minha, eu lembro quando ele chegou com esse violão. Certo. Fala aí. É bem bacana, né, João? Porque quando ele comprou esse violão, nós tínhamos muitos instrumentos. Nós tínhamos vários instrumentos. Ele já tinha me dado falou, esse aqui é pra você aprender, esse aqui é pra você ir tocando, sabe? O meu tio Mauro, que eu tenho um tio Maurinho, né? Maurinho. Que também já tinha um violão. Então nós tínhamos vários. E ele tinha os instrumentos de show, os instrumentos de ensaio e tudo mais. E aí ele falou, eu vou comprar um outro violão pra mim. Me indicaram uma marca aí, eu quero comprar esse violão. E quando ele chegou com esse violão, João, nossa, mas
assim, foi meio que paixão, assim, à primeira vista, sabe? E ele viu que eu fiquei louco, assim, pelo violão. Ele viu, e o meu avô tinha o Mauro tinha uma questão de não me deixar ter vontade, assim, sabe? De ele falar, puta merda, eu comprei pros shows e os violões dos shows ficavam parados, ficavam lá pros momentos de shows, e os violões de ensaio eu podia tocar, eu podia usar, né? E esse violão ele deixava. Eu falava, vô, deixa eu tocar um pouquinho o violão. E aí ele falava, tá bom, vai, eu vou ficar aqui do seu lado e você toca. Então, a minha relação com esse violão foi desde quando ele chegou em casa. Quando ele chegou. Exatamente. Quando ele chegou em casa, eu lembro, eu fui com ele fazer o case, sabe? Porque ele veio numa capa, né? E assim, não é uma relação... Assim, sendo franco hoje, é o que eu falo pra minha esposa Priscila, um beijo, amor. É que o meu avô me acompanha aqui. Sabe? Por isso que ele não sai de casa, por isso que não tem de forma nenhuma algum tipo de empréstimo, nada. O meu avô me acompanha aqui. Eu falo isso pra todo mundo. E eu tenho o interesse de que esse violão siga na família, né? Entendi. Porque a Manuela, ela já tem um interesse, ela já faz tem umas uma notinhas. Foto dela com esse violão. Exatamente. E a relação que eu tenho com meu avô é a mesma com esse. Então a Manuela sabe que ela só pode pegar quando eu estiver perto. E aí ela tem o dela lá também que ela usa. Eu tenho o meu violão que é do dia a dia também. Muito e esse daqui acaba ficando mais guardado, mais lá pra gente em alguns momentos. Quando eu vou tocar pra minha avó, por exemplo, eu só toco com ele. Quando eu vou na casa da minha avó, num aniversário, num churrasco, aí eu levo ele e aí eu toco com ele pra minha avó. É uma questão que eu faço. Entendi, né? muito legal. Porque é uma forma dele estar junto com a gente. Dona Lenita, abraço. Agora falando do disco. Esse disco aqui, vou até mostrar para o pessoal. Nós vamos cantar mais agora, se você quiser guardar o violão um pouquinho, deixar ali para você falar, porque isso aí tem que lidar com cuidado, né? E aí, pra gente falar do disco aqui. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aqui Pode falar do disco. Esse disco aqui é o Vida Minha. E ele foi lançado em 88. Em agosto de 88. E eu tenho uma cópia desse disco que na primeira tiragem, quando o disco que veio pra família, certo, ele fez uma dedicatória pra mim. Pra você. E eu ainda na barriga da minha mãe, prestes a nascer. Né? Então eu lembro muito da dedicatória, tá lá, para o meu netinho, Ângelo. Porque o meu nome Ângelo é o nome do pai do meu vô. E o meu vô é meu padrinho. Como que é? Essa eu não sabia. Como que é? Então, assim, por isso que eu falo às vezes um pouco da minha relação com o meu vô de pai, de não saber o que é. Definir, né? Definir por essa questão, porque ele é meu padrinho, eu tenho o nome do pai dele. Né? O pai do meu vô se chamava Ângelo Petenucci. E a minha mãe, não foi um pedido dele, mas a minha mãe decidiu homenagear o meu bisavô. E além dessa homenagem, me dar, né, para que minha avó e o meu avô me apadrinhassem. Né? E o meu batizado foi em Aparecida do Norte, porque eu nasci com um problema na coluna, tive um problema muito sério, e o meu avô fez uma promessa. Né? Lembro bem dessa promessa, eu lembro. Se você olhar as fotos, você vai ver que em todas eu tenho o cabelo muito comprido. Então a promessa foi... Quer mostrar alguma foto aqui dessa época? Pode mostrar aí. Aqui o pessoal consegue focar em alguma foto aqui. Essa daqui é uma das fotos nos shows, junto com o meu avô. Tem mais algumas, né? Aqui, buscando ele no aeroporto, né? Alguns shows, né, também. E essa promessa, João, foi que a partir do meu batizado, se eu melhorasse, eles iam deixar meu cabelo crescer até o ombro. E aí cortariam o meu cabelo e deixariam o cabelo em Aparecida do Norte. O meu avô, você sabe, muito devoto, né? Fez algumas romarias a pé até Aparecida. Tem algumas fotos aí de romaria. Essa foto é muito legal, porque
ele tinha uma preocupação enorme. Ele esquecia de ser o Misael para ser o vô. Ele deixava de olhar para o público para olhar se eu tava neto, ali tocando. Então é uma foto que eu acho que pegaram. E isso, João, isso era uma coisa que ele sabia que eu não tinha interesse em sucesso, em cantar quando eu tocava com ele. Mas ele fazia muita questão de mostrar por uma questão de orgulho, assim, falar, o Ângelo tá tocando, exatamente, isso era muito... Eu me sentia muito bem. Eu entendi isso depois de um tempo, ficava com vergonha antes, mas ele sempre falava, você toca do meu lado aqui, ó. Você toca do meu lado. E teve um determinado momento que eu passei a ser uma espécie de líder da banda, né? Sim. Então eu tinha algumas funções além de tocar, que era preparar o repertório, que era, se em algum momento fosse um músico que não estava adaptado com alguma das músicas, né, escrever para ele a música ali em algum momento, para ele ter pelo menos uma forma de acompanhar. Aproveitar, lembrar, né, algum dos amigos, né, que fizeram parte, né, da banda, dos que eu conheci, né? Sim. Miguelzinho, Dirceu Lopes, Mantovani, ó, grande Mantovani. Toninho. Não fale mal dos meus amigos, né, Mantovani? Toninho. Maurício, né? Ricardo, baterista. Sim. Meu tio Mauro, que era baixista. Pessoal de estúdio, né? Ivan Rodrigues, né? Sim. Saudoso Zé Vitor, Marinho da acordeon, sempre lá nos estúdios, nas gravações, né? Uma das coisas, João, que me chamava muito a atenção nos estúdios, quando eu ia com o meu avô, porque eu dormia no sofá dos estúdios, era muito engraçado. Que ele tinha um respeito dos caras enorme. Sensacional. Era uma coisa maluca, assim. Gravar a música Juiz Ladrão, né? Chegou na hora de gravar uma música falando de juiz, ele falou, me chamou Mauro Bueno, João Carreteiro, João Rafino, várias pessoas que não são cantores, falou, vocês vão participar de uma música comigo. Eu nem imaginava, chegamos lá, foi para gravar o Juiz Ladrão. Aí chegou lá e não tinha o apito do juiz. Sai o saudoso Escurinho para procurar em carrinho de doce, em qualquer loja, um apito. Aí veio com um apitozinho daqueles que vêm com a barrinha de doce junto, pra gente fazer a música do Juiz Ladrão. E a nossa participação era só xingar o juiz, gritar, né? Essa foi a participação nossa. Esse CD foi um CD que eu acompanhei muito. Bastante, né? Bastante. Esse CD foi um CD que eu acompanhei muito no estúdio. Eu acho, se eu não me engano, o acordeonista era o Vagalume. Era o Vagalume, tocava demais. Olha, que lembrança que você trouxe. Tocava era nossa. Sensacional. E o que eu mais gostava era a relação deles dois. Muita brincadeira, era um barato. Pela primeira vez um sanfoneiro foi elogiado. Tem a história do troféu, né? Do troféu, que deram o troféu pro Vagalume entregar pra dupla, Valderir e Misael, e o Vagalume não entendeu, pegou e chegou no microfone e disse, pela primeira vez lembraram do músico, muito obrigado pela homenagem. Não, o troféu é pra dupla. Ó, João, trouxe mais algumas fotos aqui. Essa aqui foi quando meu avô gravou Filha, não sei se você se lembra. É do Manuelito Nunes essa música, é dele, do Manuelito, né? E a minha mãe cantava com ele nessa época. Mostra aí pro pessoal focar aí. Essa aqui é minha mãe cantando. Já estás mocinha, eu acho que é hora de ouvir um conselho de um pai que te adora. E tem tantas coisas uma foto aqui, para João, te falar. Abraço, Elaine. Tem uma foto aqui que pra gente aqui é um pouco especial. Né? Especial assim por conta do momento. Certo. Eu não sei se você vai se lembrar, mas esse cara aqui não dá pra ver muito bem na foto. Tem outra aqui que tá mostrando bem você aqui. Certo. Deixa eu já pegar que tá mostrando você aqui. Você lembra desse dia? De onde vínhamos, Ângelo? O meu avô voltava de um show com o Valderir. E olha só, é o que eu falo olha isso. É o que eu falo da relação. É o que eu falo da relação. O meu avô tinha um apego, não era um apego material, mas era uma coisa que ele gostava muito. Sim. Instrumentos e carro.
Gostava até de pôr fogo em algum. Exatamente. Poucas pessoas dirigiam os carros do meu avô. Você sabe disso. Sim, claro. E aí ele foi viajar e você ficou, né, incumbido de buscar o carro em casa. Verdade. E aí, Ômega, foi um Ômega. Exatamente, um Ômega, era um Ômega azul. E aí naquele momento eu me lembro, João, que aí você foi só pra pegar o carro e buscar. E aí quando você nos viu, vamos lá buscar seu avô. Eu lembro disso, assim, sabe, dessa coisa de... Assim, é porque você era da família. Era como se eu tivesse um tio ali naquele momento. Vamos ali comigo? Vamos ali comigo. E aí você, você, o meu irmão Eduardo, Carlinhos, e o João, seu filho. Sim, verdade. Foi junto com a gente. Eu tenho uma foto lá em casa ainda dele que eu tô abraçando ele, mas eu não consegui encontrar. E tem essa foto sua aqui fazendo graça aqui, né, João? Foi meu aniversário no rádio. Olha, eu falei do Zé Passarinho, aparece aqui o seu Zé Passarinho. Aí mostrando aquilo que a gente disse no começo da conversa, né? Que o Misael nunca deixou suas raízes, seus amigos de verdade, né? Eu lembro que, olha só, esse foi meu aniversário na rádio. Então a foto agora é sua, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui juntamente com Pedrinho e Carlinhos, Clotilde, né? Saudosa Dona Neuza. Disco da Lady Laura exposto ali em cima. É verdade, rapaz. Abraço aqui, né, ao Pedrinho, que tá lá em Lucélia, né? E o nosso carinho ao saudoso Carlinhos, que nos deixou também muito precocemente, né? Ô João, essa foto aqui é do meu batizado. Então, aqui tá meu vô. Eu sou esse neném. Aqui. Exatamente. O vô batizando o neto. Exatamente. Que legal. Então essa aqui é do meu batizado. Que legal. Eu achei também mais uma fotinha lá, que você tá aqui do ladinho aqui também. Dessa vez eu não fui o fotógrafo. Que legal, que bom. Eu sempre era o fotógrafo e não saía nas fotos. O meu vô, lá nas nossas fotos, uma coisa que eu reparo muito é que as pessoas mandavam fotos para eles. Sim. Né? Então, as pessoas, para o amigo Valderi Misael, né? Então, e a pessoa que mandou, então ele recebia muitas fotos das pessoas. Olha que legal, cara, que legal. Isso aqui é aquilo que eu te falei, um momento, meu vô de regata com... Ele com Mato Grosso, Mato né? Grosso. Sensacional. É na hora que eles faziam os desafios, né? Exatamente. Ele falava, essa aqui você não lembra. Uma foto da primeira dama Socorro. Olha, rapaz. Quem tá aí é o saudoso João Carreteiro aí, né? Eu, a minha esposa, o João Carreteiro e a dona Lenita lá. Exatamente, a minha avó querida. Legal. Sensacional, hein? Eu acho que eu já tinha tomado umas duas aqui. Ô João, tive que filtrar, porque são muitas fotos. A gente sim, claro. A gente guarda, né, algumas das coisas, mas quando os amigos vão em casa, né? Sim. Porque eles querem recordar de algumas coisas, né? Então, agora a gente não tem recebido tantas visitas, né? Pela questão da pandemia, mas minha avó recebe muitos telefonemas, muitas visitas do pessoal que era muito amigo do meu avô, sabe? E isso era uma coisa que eu falava, como as pessoas gostam do meu avô, né? Sim, e aí você vê nas fotos. E o meu avô é como uma coisa que eu tenho muito lá, que, por exemplo, você, o pessoal do futebol, ele tem muitas fotos que esse pessoal tem. Mandar um abraço a todos os amigos do Granduque, né? Exatamente. Que ele era apaixonado pelo Granduque. O que aconteceu uma vez que você colocou... Você ia jogar contra o Granduque, né? E ele descobriu. Conta essa história pra nós aqui. A gente tem uma história, porque eu tenho uma história também com futebol, né, João? Eu, muito novo, eu tentei o futebol, né? E em algum momento as coisas deram certo, assim, né? Quando juvenil, né? Então eu joguei por alguns clubes, joguei pelo São Caetano. Nada também, nunca cheguei a ser profissional, mas cheguei a jogar. E o meu pai, ele tinha um contato de um empresário, e esse empresário falou, vou pôr o Ângelo para treinar no Grêmio, junto com o professor Soneca. E o Grêmio tinha uma escolinha em Quitaúna, que era num dos 3 campos. Presta atenção nessa história, hein? Então ali era Granduque, Ponte Preta e Grêmio. Abraço ao Nilson da Ponte. Né? E aí e aí comecei a treinar lá. Por quê? Porque eu treinava lá, mas eu para jogar em outros lugares, para não ficar parado. E aí começou o campeonato de Osasco, municipal de Osasco.
E aí me inscreveram e jogo contra o Duque. Contra o time que o Misael, quando não estava viajando com um show, todos os domingos ele ia lá bater a bolinha. Exatamente. E aí eu joguei. Só que aí Você chegou a jogar? Eu cheguei a jogar e joguei bem. Só que como todo mundo me conhecia, e aí ligaram pro meu avô e falaram: ô Misael, como que seu neto tá jogando contra o Duque? Aí meu avô fez eu sair do outro time. Então ele falou: ó, é o seguinte, você quer continuar treinando? Treina no Duque. Não tem problema, mas não vai jogar contra o Duque. Não tem como. Falar em Grand Duque, ó, mostrar aqui, né? Mostrar aqui, ó. Saudoso Feijão e Valtinho Bareta, junto com o Misael aqui, pessoal do Duque, né? O Valtinho Bareta foi profissional. Foi profissional, futebol, marcou o Pelé. Marcou o Pelé. Ele participou, né? Grande Valtinho Bareta. Jogou no América de Rio Preto, na Ponte, no Santos, parece que chegou. Não, no Santos não. Jogou contra o Santos. Marcando o Pelé. Marcando o Pelé, olha só. O Valtinho que me chamava de lateral de pimbolim, que disse que eu não saía do lugar. Você chegou a brincar lá, né? Cheguei várias vezes. Ângelo, eu não sei como é que tá o tempo nosso aí, Ângelo, o Ângelo, neto do Mauro, como está hoje, o que faz na vida, solteiro, casado, trabalha, vive de quê? Fala pra nós aí um pouquinho do Ângelo. João, o Ângelo, eu tenho 33 anos, né? Sou casado com a Priscila. Você a conhece. Eu tenho 2 filhas, a Manuela e a Helena. A Manuela tem 8, a Helena tem 4 anos. Eu sou profissional de compras, né? Compras e facilities. Trabalho numa multinacional que se chama Heidelberg do Brasil. Ai, que legal. Um abraço pro pessoal da Heidelberg. Sou formado em administração, gosto do que eu faço. E o meu principal hobby é a música, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Toquei um bom tempo na noite. Não toquei só sertanejo, fui pro samba, toquei rock and roll, toquei também muito sertanejo, mas decidi parar há um tempo atrás já. Já tem um tempo. Pensa em voltar, não? Na verdade, é assim, João. Não que eu não pense em voltar, mas eu gosto muito do que eu faço hoje. Dificilmente eu abriria a mão do que eu faço para viver de música, porque hoje eu tenho uma relação com a música que em alguns momentos eu me deparo com pessoas que não têm essa mesma relação. E isso às vezes eu fico um pouco chateado. E a pressão que eu imputo em cima de mim quando se trata de música, que é o que eu aprendi, me faz com que eu tenha isso só como hobby, só como lazer. Então eu falei, eu vou, pra eu não, às vezes em alguns momentos não ter algum atrito, alguma coisa, então eu prefiro só tocar por hobby. Porque, mas isso não é uma questão de, não, fica brigando. Não é isso. É que eu gosto tanto da música, eu gosto tanto de música boa, eu gosto tanto de ouvir minha música, de ter o meu momento, que eu parei um pouco de tocar para as pessoas, sabe? Eu gosto de tocar para mim. Sim. Eu prefiro tocar para mim. Exato. Que eu toco o que eu gosto, que é uma coisa que o meu avô tinha. Por exemplo, tem inúmeras músicas que meu avô adorava que ninguém sabe que ele cantava. Sim. E a gente cantou uma agora, né? Verdade. Mas inúmeras músicas, porque ele falava, Ângelo, aqui é o meu momento, né? E tá até uma música do Mato Grosso, ele adorava. Eu lembro que a gente tá falando de saudade aqui nessa prosa de compadre, nessa conversa de compadre, alguém sempre fala de alguém, cabe a nós falarmos aqui, né? Em breve teremos um programa aqui, se Deus quiser, com a Rosa Maria, filha do Joaquim Manuel, aí nós vamos falar muito dessas pessoas também, mas só fazer uma ressalva que o saudoso Renatinho, que na verdade era o Otávio Correia, né? Que na verdade não foi o primeiro Manuel da dupla, mas é o que fez sucesso com a Boate Azul, do Benedito Severo. E sempre que ele encontrava com o Misael, cantava uma, outra, cantava lá o Jacarandá, do Valderir Misael, cantava Boate Azul, Joaquim Manuel, e o Manuelzinho olhava para ele e falava assim, faz segunda que eu vou cantar a que eu gosto, e cantava O Último Adeus, do Ronaldo Adriano, né? Sim. E ficava sensacional, né?
porque o Manuelzinho subia o máximo que ele conseguia, o Misael sendo primeira voz, mas jogava a segunda ali, ficava sensacional. São momentos que a gente não esquece. Um dos últimos CDs que ele gravou, acho que eu tenho aqui, não sei se eu vou encontrar agora, esse CD. O acústico, não o acústico. Exatamente. Esse CD, ele conseguiu colocar algumas coisas que ele gostava muito. Sim. Nesse CD. E ele falava muito. E quando ele decidiu gravar esse CD, eu lembro que a proposta era: eu quero tocar o que eu gosto, eu quero tocar músicas de outras pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu sempre cantei. Então é uma coisa que ele tinha, né? Tocava em casa ali. Você via ele tocando música, você falava: não é possível que ele tá tocando essa música. Verdade, né? E ele gostava muito. E tem uma história, eu não estava presente, mas é uma história que você me contou, se não me falha a memória, foi você que me contou. A história das vezes que você caiu no riozinho. Mais uma vez repito aqui, né? Gostaria que o Carlos Eduardo estivesse aqui, nós estivéssemos tudo junto nessa conversa, né? Um abraço ao Carlinhos. Carlinhos, fala um pouquinho do Carlinhos, como é que ele tá? O Carlinhos tem 30 anos, né? Ele trabalha com meu pai. Meu pai na construtora? Na construtora, meu pai tem uma construtora. Osana Engenharia, isso? Osana Engenharia e Saragov Engenharia. São duas empresas incorporadas. Legal. Eles, né, mexem com obra, stand de vendas. E o Carlinhos tá na luta, né? Ele tá se formando engenheiro. E se Deus quiser, logo já vai ser mais um engenheiro na família aí. Minha irmã é arquiteta, eu tenho uma irmã por parte de pai, a Tamires. Um abraço pra Tamires, né, que é filha da Vilma. Um abraço pra Vilma, que é a esposa do meu pai. Certo. Deixa eu contar uma história pra você antes. Estava eu e a minha esposa, bastante tempo, porque logo após o falecimento do seu avô, a gente não aguentava se ver, né? Sim. A gente não aguentava nos ver, não tinha como. E aí se afastamos um pouco. Aí estava eu no mercado, do lado de uma faculdade, eu e a minha esposa, e a gente colocava alguma coisa no carrinho, ia pegar outra coisa, aquilo que a gente tinha colocado desaparecia. Eu falei, mas esse carrinho era o nosso. Passou um pouquinho, eu olhei, escondido atrás da gôndola do mercado estava o Carlinhos. E aí quando ele começou a sorrir, veio a todas as lembranças. Sim. A minha esposa pegou e abraçou ele e começou a chorar. E os colegas de faculdade dele não entendiam nada. Essa mulher abraçou ele. E ele falava, depois eu explico. Depois eu explico. Então, rapaz, são coisas que só a gente que vive, a gente consegue transmitir isso. João, né? nós não falamos aqui ainda, mas eu queria mandar um abraço para Socorro. Opa. Sabe, deixar um abraço muito forte para ela, dizer que a gente tá com muita saudade dela. Legal. A gente vai contando história, vai se lembrando, sim, né? E a história que você pediu acaba ficando para trás. Mas conta a história do Riozinho. Não é da música Riozinho, do Jorge Luiz e Fernando, hein? Eu costumo dizer que o meu avô tinha tanto carinho pelos netos que ele chegava até a ser irresponsável. Mas não é um irresponsável na questão mal, ruim, né? Não mal, é. Né? Mas é que hoje a gente tem um cuidado com as crianças que são diferentes, né? Vai sair com as crianças? Eu vou sair com as minhas filhas, é uma mala gigante, é uma bolachinha, é um negocinho pra beber, se pega um trânsito, não sei o quê. Não, o meu avô era vamos e vamos. Uma vez nós estávamos numa distribuidora de água aí, e ele desceu para conversar e vocês ficaram dentro do carro, o sol estava quente. E aí a pessoa disse assim, o Denilson, né? Falou assim, as crianças estão lá dentro do carro, lá tá muito calor. Ele falou, melhor tá comigo do que tá na rua. E assim, e meu avô gostava muito de pescaria, de futebol, mas assim, fazia muitas pescas, né? Gostava de muita coisa boa, né? Muita coisa. Música. Então, e a gente sempre acompanhava ele. Então, e as pescarias era da parte da manhã até a parte da noite, né? E criança, né? A gente ficava em alguns momentos cansado de ficar ali só esperando o peixe aparecer. Então a gente queria brincar na terra, subir os morros que tinha nos pesqueiros, né? Certo. E nesse pesqueiro, eu lembro bem assim, ele tinha um estacionamento e você tinha que dar a volta
Por quê? Porque tinha um córregozinho, Certo. que era onde a bomba, né, bombeava o oxigênio pros peixes, né? E então você tinha que dar a volta. Só que aí deu a noite, vamos embora. E aí, Ângela, ajuda o vô. Então a gente pegava algumas coisas e vinha ajudando meu vô. E aí meu vô dava a volta de novo e pegava. Eu, muito malandro, falei, não vou dar a volta. E aí, por cima desse correzinho tinha um cano que devia ter uns 5 centímetros. Então o que eu fazia? Eu tentava me equilibrar naqueles 2 metros de cano pra não precisar dar essa volta. E aí, quando eu pisei no cano, o cano virou. E aí eu caí no córrego e eu me molhei inteiro. E eu lembro, João, que... Já tava anoitecendo. Já tava anoitecendo, tava ficando frio. E meu avô todo preocupado. E agora? O que nós vamos fazer? Não, se enrola aí no jornal. Dá um jeito aí. E aí fomos embora. Não tinha uma troca de roupa, né? Não tinha. Mas era uma coisa, João, que a gente ficava muito feliz de estar com ele. Muito feliz. Ele todo vô faz isso. Mas eu posso falar do meu. Certo. Ele fazia tudo que a gente queria. Sim. Né? Era uma coisa que, assim, tem pessoas que dizem que o papel do vô é estragar, né? Então ele estragava. Essa era a realidade. Então eu queria jogar bola, vamos jogar bola. Eu queria pescar, vamos pescar. E a gente aprendeu a gostar dessas coisas com ele. Se você tivesse, Ângelo, o direito do retorno do seu vô, se ele retornasse, o que você acrescentaria, o que você tiraria? Isso aqui não foi legal? Ou não tiraria nada? Como que você moldava o seu avô Mauro de novo para você? Ó, João. Desculpa, viu? Não, que isso. Faz muita falta, sabe? Eu converso bastante com meu pai sobre essa falta, assim, sabe? E uma das coisas que me... Eu nunca falei isso pra ele, ele deve ver isso agora. Acho que ele vai chorar também. Mas eu vejo muito o meu vô no meu pai hoje com as meninas, sabe? Tem uma semelhança. Totalmente, né? Assim, sabe? Porque o meu pai também de fazer os gostos, sabe? De falar, canta aqui, canta essa música, sabe? De não exigir, não pressiona ela se ela não quiser tocar violão. Mas se ela quiser, beleza, sabe? Se quiser, ótimo, né? Entendeu? Então, eu vejo muito isso me tira um pouco aquela saudade, aquele aperto, porque eu passei muito tempo sem falar, sabe, João? Sobre isso. Sim. Passei muito tempo com isso preso, com isso amarrado, porque eu não conseguia, cara. Eu não conseguia mesmo. Vou responder sua pergunta, mas quando ele morreu, quando eu recebi a notícia que ele morreu, eu travei. Eu fiquei tipo uns 5 minutos sem saber, tanto que a pessoa que me falou, quando eu cheguei em casa, ela falou, mas eu já te falei. Eu falei, eu não ouvi. Sabe? Porque faz muita falta. Pra mim, pro meu irmão também. Sim, claro. Mas eu tenho um sentimento de muita falta. E respondendo a sua pergunta, João, eu não mudaria nada, sabe? Eu não mudaria ele. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas gostavam dele pelo que ele era mesmo. Sim. Sabe? Ninguém queria ele diferente. Sim. Sabe? Eu acho que você mesmo teve inúmeras personalidades dele junto com você. Sim. Você teve o cara que chegava junto pra te chamar a atenção. Você teve o cara que fazia piada. Você teve o cara que era músico e era o artista lá. E naquele momento ele se portava como tal e falava, você tá junto com um artista nesse momento. Sim. Então vamos se portar como os artistas, né? Porque a gente tem um respeito com as pessoas. Tem que, né? Não pode chegar aqui de qualquer jeito. Então eu acho que as pessoas admiravam o meu avô muito pelo que ele é. E o meu amor por ele vem disso. Nós estamos vivendo uma época assim estranha, né? Não sei se, né? De muito, né? Tem muito ódio, muita, né? Disputa por qualquer espaço, né? Então na nossa conversa, nesse papo de compadre, eu não gostaria de contar essas partes assim que não é legal. Não né? Mas entre as passagens, né, que eu tive com a dupla Valderir e Misael, e com o Misael, que a gente era mais próximo, né? Até por morar mais próximo também.
Eu lembro que numa emissora de rádio eu fui com eles e, para não atrapalhar, a gente sempre procura ser humilde, eu fiquei assim na saída do elevador, tinha um banquinho, sentei no banquinho e fiquei ali. E da onde eu estava eu via eles lá dentro do estúdio. E aí ele deu sinal para que eu fosse lá no estúdio. Não lembro bem exatamente para que era, não sei se eles iam cantar uma música que queria que eu declamasse. E aí a esposa do comunicador que estava na recepção não permitiu a minha entrada. Eu disfarcei, nós entramos no carro, veio embora e ele falou: por que eu te chamei lá dentro e você não entrou? Para não ficar ruim, eu falei para ele: olha, eu não entendi que você estava me chamando lá dentro. Aí ele continuou insistindo, né? Fala para mim. Eu falei: não, nada. E fui para casa. No outro dia ele me ligou: por que você saiu chateado? Aí no outro dia eu falei para ele, falei: olha, você me chamou e eu percebi que você me chamou dentro do estúdio, só que eu fui barrado. Ele pegou o telefone, ligou para essa pessoa e falou: muito obrigado, meu querido, pelo que você faz por nós, pela dupla, mas aonde não entra meu amigo, eu também não ponho mais o pé, né? Então são coisas que são poucos fazem, né? Poucos fazem. O meu avô era muito autêntico, viu, João? A autenticidade dele era enorme. Ele era uma pessoa que realmente ele dava valor às coisas que precisavam ser dadas. Ele sempre me ensinou muito isso. Nessa conversa, é claro que vai ficar muitas pessoas aqui que a gente deveria falar e não falamos, né, até agora. Não é possível falar, mas teremos outras conversas e a gente vai lembrando de outras pessoas. Embora eu falei dele de uma maneira rapidamente, mas eu gostaria de frisar mais um pouquinho aqui, né, a presença, né, do Manuelito Nunes também. Sim. Na dupla Valderir Misael, porque, como eu disse, Léo Canhoto escreveu Explode Coração, passou para Valderir Misael. Valderir Misael teve a música Fio de Cabelo na sua mão, passou para Chitãozinho e Chororó. E Manuelito Nunes e o Misael transformou Rastros na Areia em uma música. Sim. E passou para Dudu e Dalvan, que estourou de sucesso e foi o sucesso de Dudu e Dalvan, né? Sim, essa era uma música que em um determinado momento a gente tocou muito ela. Sim. Em um determinado momento tocamos muito, porque o meu avô teve um apego religioso também num determinado, né, momento grande. Sim. Né? E essa música foi um marco. Assim, teve os sucessos, mas como compositor foi um marco na vida do meu avô. Sim. Ângelo, eu gostaria de... Embora desde o começo da conversa nós não combinamos nada, o pessoal pode olhar aqui, não escrevemos nada, né? Isso aqui sai do coração, da convivência realmente. Mas eu, né, como eu disse, fique à vontade, mas eu gostaria de... Nós já estamos chegando aqui para a parte final, que você ficasse à vontade, se você quer mostrar alguma foto, se você quer lembrar alguma outra música, algo assim, né? E dizer para o pessoal também, né, que me acompanha no rádio, né, que a influência maior para o rádio não foi dele, mas o primeiro teste que eu gravei para uma emissora de rádio, o Misael saiu da residência dele, foi até a minha casa para mostrar para mim como se gravava um programa de rádio, para a gente mostrar aquela fita piloto. Então são coisas que a gente, se hoje eu estou no rádio, porque eu cheguei lá para fazer o sorteio de uma cesta de Natal no programa dele. Ele falou: vai falando o nome aí, que na época era carta, de quem escreveu para cá, para concorrer à cesta de Natal. E aí naquela conversa ele olhou para mim e falou: o que aconteceu com você que até então você não iniciou no rádio? Você tem jeito para coisa. Aí nasceu-se a conversa. Eu acabei iniciando, né, com Wilson Barreto, Netinho Nunes, Bira Barreto, porque na rádio que estava o Misael não tinha espaço, e logo em seguida eu fui convidado para estrear na mesma rádio que ele, fiz parte daquela equipe sensacional, mas isso é para outra hora a gente contar e falar de todos esses amigos. Gostaria que você ficasse à vontade, Ângelo, para você fazer aí suas considerações finais nessa conversa aí. João.
Falar do Misael, eu gosto, mas falar do Mauro é... Difícil, né? Sabe, é uma coisa difícil pra mim, sabe, João? Mas eu posso te dizer uma coisa, assim, que as lembranças que ficaram marcaram, assim, sabe? O que a gente conseguiu guardar de recordação, que não tá nem aqui, em foto, em disco, não tá. Que a gente carrega dentro, assim, sabe? São histórias, são momentos, sabe? O meu avô me deu todas as provas de amor que um avô pode dar para um neto. Ele se jogou num rio para me salvar. Isso não é uma metáfora. Não é. Não é. Isso aconteceu mesmo. Eu e meu irmão, nós estávamos morrendo afogados no Rio Paraná, em uma pescaria. A gente parou numa praia para se divertir e ele, sem estrutura, sem colete, sem nada, simplesmente viu aquilo e se jogou. Então, Misael era para ter, assim, se fosse, né, ter acontecido uma tragédia, teria morrido há 15 anos antes do que ele morreu. E ele simplesmente se jogou sem pensar, sem nada. Então ele me deu todos os exemplos, assim, sabe? Todas as provas de amor que um vô pode dar por um neto. Tanto Fala pra mim, Ângelo, um pouquinho do Valderi, da importância do Valderi. O que você pensa a respeito do Valderi? Isso na vida de Valderi e Misael, da dupla. O Valderi deixou de ser um parceiro pra ser um amigo da família, né? Da família, como você. Você deixou de ser um amigo radialista, você deixou de ser o cara fã, deixou de ser pra ser um amigo. Eu acho que a relação do meu avô com o Valderi como profissional era uma, e a relação como amigo e carinho era outra, totalmente diferente. Tanto que teve um momento que eles separaram a dupla e continuaram se vendo. Legal demais, né? Sabe? Continuamos visitando o Valderi, o Valderi continuou nos visitando, e nos momentos das visitas tocavam as modas, tinha isso. Na verdade mesmo nunca separou, nunca né? separaram, deixou de subir no palco por alguns exatamente, tempos, né? Parou em algum momento. Que foi um momento onde ele teve outras duplas e teve um trio, não sei se você se lembra. Sim. Mas essa relação nunca acabou, sabe? E o Valderi sempre teve a gente também com muito carinho, como meu avô teve o Thiago também com muito carinho. Sim. Né? Eu acompanhei muito os dois, né? Então, todos os lugares que nós íamos dormir em hotel, eu dormia com eles. O Valderi cuidava de mim como se eu fosse ali um neto dele também, porque eu não era só o músico, eu era o cara que era o neto do Misael que estava junto comigo. Ele tinha um cuidado. E a gente sempre manteve contato depois que o meu avô morreu. A gente também segurou um pouco de não se ver porque não tinha condição. A gente não conseguia. O Valderi em casa era 5 horas de visita, 4 horas e meia chorando. Ô Ângelo, me passa esse disco aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse aí que o Valderi tá de cafanhaque aqui, né? Foi um disco de vários sucessos também. Vários sucessos, né? Aqui, ó. Aqui está Jeito Bandido, aqui está Olho de Vidro, né? Mulher dos Meus Sonhos. É muito sucesso aqui de Valderi e Misael, né? Mas eu gostaria que você pegasse o violão, né? Escolhesse aí um trechinho de uma música deles que você gostaria de fazer, né? Gostaria também de fazer mais uma colocação, porque isso é na parte profissional. E se eu tenho alguns rabiscos meus gravados, né? Foi devido às oportunidades que surgiram. A primeira música minha gravada parceria com o Elton Bernardes, foi Outra Vez, e é uma música que Misael falou, vai gravar essa aqui, vai gravar. E falou pra moça na época, Sueli, falou, vai gravar isso aqui, é lado A do disco. É a primeira música do lado A. Né? Então são coisas. De uma vez, nós comentando de música, ele falou assim, João, eu vou fazer um disco aí, tem alguma música assim, regravação, eu queria pôr uma regravação, tem alguma música que você gostaria de ouvir eu e o Valderi cantando? Aí eu falei, Velhos Amantes. E
E ele pôs a música no disco, não falou nada. Quando o disco ficou pronto, ele falou, tá aqui, ó, escuta a moda que você gosta aqui. A gente consegue lembrar um trechinho do Velhos Amantes aí, que ele regravou? Dó maior. Sente-se aqui neste banco, vamos curtir nossa fossa. São meus vossos problemas, minha dor também é vossa. E foi essa, né? Sensacional. Sempre que eu ouço, eu lembro, falar a música que eu indiquei para a gravação e ficou sensacional. Tinha sido um grande sucesso com Douglas Cial, Miguel e Aninha, e foi regravada por Valderir Misael. Ô João, como eu te falei, né? No final da vida, meu avô teve um apego a cantar músicas que tocavam nas pessoas. Sim. Sabe? Então, como eu te falei, ele saiu, como é que eu posso te dizer? Mas ele deixou as pessoas preparadas. Sim. Até nos repertórios, ele falava, não, vamos tocar essa música tem uma mensagem diferente. A última música do show ele mudou. Ele mudou e falou, não, eu quero tocar essa, porque essa é uma música que fala um pouco de Deus, é uma música que fala... Então eu acho que ele sabia que o Mauro estava partindo e que o Misael precisava deixar um legado. Porque o sucesso o Misael deixou, a lembrança o Misael deixou, as músicas, isso não se perde. Mas ele queria deixar uma mensagem. Mas você falou das músicas de mensagem, essa eu não posso deixar também de contar. Quando o Rio Negro Solimões gravou ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Falar nisso, uma das primeiras divulgações aqui da região de música de Rio Negro Solimões era no programa do Misael, Chora Viola, né? Chora Viola apaixonada, né? Isso tocou uma barbaridade, né? Ficou gravado. E aí quando gravou ou de casa ou de fora, Misael falou com o Valderir, ô baiano, sai essa moda que é boa pra nós cantar nos shows. E aí não ensaiavam juntos, viu? Misael na casa dele e o Valderir na casa dele. Quando chegava, as vozes encaixavam perfeitamente. E aí chegou no dia do show, foi, se não me falha a memória, foi no Navarro, Itapevi. Misael falou, e aí, vamos cantar a moda lá do Rio Negro? Valderir falou, eu ensaiei ela, só que aquela moda tem um palavrão lá que eu não gostaria de cantar não encaixa bem pra nós. Porque o Valderir não conseguia entender, né? Se for a saudade, manda embora. Ele entendia que era um palavrão aí. Aí o Misael falou, não, se for. Divide aqui, baiano, ó. Divide aqui, ó. Se for a saudade, manda embora. Ele, não, porque se cantar direto dá uma impressão de um palavrão, não fica bem pra nós. E aí combinaram e cantaram a música, né? Essa eu não podia deixar passar, né? Tem muita história com o Valderir. Tem uma história com o Valderir. De repente, né? Se o Rio Negro, Solimões, né? Assistir essa entrevista, fique sabendo disso, que isso aconteceu com a música gravada por vocês, viu? Tem uma história com o Valderir que era o seguinte, todas as vezes que nós viajávamos de carro, o meu avô revezava ele e o Toninho dirigindo, dependendo da distância. E o Valderir ia sempre no banco do passageiro ali ao lado do motorista e eu ia lá atrás. E aí outro carro com os músicos. Eu sempre ia com eles. E foi uma época que saiu o celular, tinha acabado de lançar o celular, você colocava algumas músicas no celular. E eu tinha um despertador pra ir pra escola, que também eram uns palavrões, não sei se você já ouviu essa história. Mas era uma voz gritando bem alta, acorda, filha da mãe, não sei o que, né? E uns palavrões, né? E era um despertador porque dava muita risada com isso. E aí eu mostrei pro meu avô, e o Valderir tava dormindo do lado e meu avô dirigindo. Meu avô falou, consegue pôr no som do carro? Eu falei, consigo. E o Valderir dormindo. Só que o que aconteceu? Quando ele pôs o volume no máximo e ligou isso, o Valderir tomou um susto que ele tentou abrir a maçaneta com o carro em movimento. Então foi muito engraçado, mas a gente ficou muito preocupado, porque disparou o alarme, acorda, sabe? E o Valderir tomou um susto e tentou abrir a porta. Isso é uma história que ele sempre contava. Estávamos nós pescando. Ligaram no pesqueiro, tem um programa de televisão para gravar. Misael falou assim,
Pode marcar que a gente vai. Me perdoe, mas se não me falha a memória, foi Eliane Camargo. E... Não, mas é pra hoje. É que deu um problema aqui, a dupla que vinha não vem, é um especial de final de ano. E... Aí ele falou, vou ligar pro Valderi, se der a gente vai. E aí ligou pro Valderi, o Valderi falou assim, eu pego o trem aqui, o metrô, espero você lá na estação clínica. Fica mais fácil, passa lá e me pega. E passamos lá e juntamos os peixes, as traias de pesca e fomos embora. Passamos lá, vem o Valderi, sempre bem ornado, sempre vaidoso, um terno, a coisa mais linda no cabide, engomado. Aí eu vou guardar esse terno aqui. Quando o Misael abriu a tampa do carro, do golzinho branco, aquilo tava de água de peixe. Aí ele olhou pro Valderi, seu terno tá suficientemente limpo para pôr nesse bagageiro? O Valderi, tá não, eu vou levar na mão. E levamos até o local de gravação. São coisas que acontecem que a gente não esquece. São muitas histórias, João. São muitas que a gente não consegue enumerá-las. Sim, não sem dúvida, sem dúvida. Histórias... Churrasco na oficina do Magrão. Abraço pro Magrão. Família Bellini, Ângelo, Luiz Bellini, né? Sai do churrasco, carro sem combustível. Ele falou, João, vai acabar. Eu, a minha esposa e ele dentro do carro. Vai acabar. Ali na Marechal Rondon, em Osasco. Aí ele falou, vou embalar pra gente não precisar empurrar. E entramos no posto de gasolina com tudo. Daquele jeito. O camarada olhou e falou, ô senhor, isso é jeito de entrar num posto? Ele falou, rapaz, nós estamos indo numa diligência aí. Eu sou delegado. Enche o tanque aí, deixa de conversa. E deu uma carteirada, ele tinha uma carteira de delegado do meio ambiente. O rapaz, tá bom, senhor, tá bom. Eu tô indo numa diligência aí, cobra logo que nós temos... Tem a história só também pra gente sorrir, né? Que ele queimou um carro. Sim, eu falei aqui no começo da conversa, o Santana quanto vinho, né? Roxo, era uma cor, né? Sim, entre elas. Foi na estrada do Suru, perto da igreja Rainha da Paz. E eu ia nessa pescaria. Eu não fui porque eu tinha trabalho de escola. E ele não me deixou ir. Tinha um trabalho, não tinha feito e falou, você não vai. Mas antes, vamos falar, esse carro veio através de direitos autorais. De qual música mesmo? Rastros na Areia. Gravada num CD do Roberto Carlos. Cantada por Chitãozinho e Chororó. É Chitãozinho e Chororó, né? Exatamente. Teve um caso da Roberta Miranda, algo assim também depois, né? Sim, teve uma gravação, mas a história desses direitos autorais é um CD do Roberto Carlos, em homenagem à Nossa Senhora, que eles colocaram algumas músicas. E aí o Chitãozinho e Chororó participou desse CD e gravou a música Rastros na Areia. Aí tem toda essa história que mandou pintar a casa, comprou violão, comprou o Santana Quanto e depois... Comprou uma TV chegou com uma TV enorme. Eu lembro dele chegando com a TV enorme depois que recebeu os direitos. Acho que foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi comprar a TV pra minha avó. E do nada ele chega e vem aqui me ajudar. E eu pequeno não aguentava carregar a TV, porque era aquelas de tubo, né? Eu comprei uma TV pra você, pra minha avó, né? E aí chegou a TV, era uma coisa que a gente não tinha, né? Eram as TVs menores, mas uma TV muito grande, assim. Lembra o trechinho do Rastro na Areia aí? Vou lembrar. Os mais novos talvez não lembram, né? Talvez não vai lembrar. Vamos lá. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. E ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas e tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar. Muito bem, muito bem. E aí, a gente não pode deixar também, né,
de falar de uma participação sensacional de Valderi Misael no DVD 100% Caipira. Sim. A gente sabe que a moda do DVD já está passando, né? O DVD nasceu quase morto, infelizmente. Mas para quem ainda conserva, se não tem, 100% Caipira, o número 1, tem uma participação de, eu posso dizer assim, de uma leva de artistas sensacionais que a maioria já se foram. E Valderi Misael, junto com Nalva Aguiar, Liu e Léo, Zico e Zeca. E é um DVD sensacional, foi uma ideia sensacional daquele DVD. E eles participaram também do Reino Encantado 2 do Daniel, né? 2 do Daniel, Viúva Rica. Que é esse aqui, né? Gravaram a música Viúva Rica, né? A gente falando pro lado técnico, né? Houve um pouco de distorção nas vozes, na interpretação de Valderi Misael. Ficou mais para Jacó e Jacozinho que Valderi Misael, né? Mas foi muito válido também nessa participação, né? Eles subiram um tom. Eles gravaram um tom abaixo. Normalmente eles sobem meio tom. Normalmente. Mas nessa gravação eles subiram um tom e aí teve um... Lembra o trechinho dessa moda que eles gravaram aqui no CD do Daniel? Fui caboclo do pesado, levei sempre vida dura. Já fiz serviço dobrado pelo óleo da fritura. De roer eu sou da vida, gastei minha dentadura. De tanto apertar o cinto, calejei minha cintura. Não tem negócio da China pra se sair da pendura. Ou é a luta do mundo ou a paz da sepultura. Muito bem. Ângelo, é aquilo que eu te disse, fica à vontade aí. Se você quiser lembrar alguma música, algumas coisas. Nós não falamos aqui de sucessos como Jacarandá, né? Olho de Vidro. Joel Marques, participação muito forte, muito marcante na carreira de Valderi Misael, né? Jornal de Ontem, Taça de Vinho e tantas outras. Você sabe que Taça de Vinho é a única música que o Misael autorizava eu cantar, né? Falei, essa você pode cantar e aonde você estiver sempre lembra dessa música aí que a gente arriscava. Geralmente estava nos locais com vários artistas, estava lá no final, ele falava, vem aqui cantar aquela lá. Pega aí, Ângelo, vê se eu lembro um trechinho do Joel Marques aí. Acho que Se essa noite você vai embora, não precisa dizer o motivo. Se não temos as mesmas vontades, nosso amor já não tem mais sentido. Já faz tempo que eu venho notando seu olhar pela porta da rua. Se é por falta de adeus, até logo, eu não desaprovo esta vontade sua. Grande Joel Marques, abraço. Muito boa. Com você, Ângelo. Muito obrigado, viu? Repito mais uma vez, gostaria que tivesse todos sentados aqui, a família, para a gente ter essa conversa, mas devido à época que estamos vivendo não é possível. Então, em nome de toda a família do Valderi, toda a família do Misael, quero agradecer você mais uma vez. E eu não preciso rasgar seda aqui, mas eu quero dizer que você para mim é um filho também, viu? Obrigado, João. João, quando se falar de Misael ou Mauro, isso eu já tive. Você tem um documento assinado de procuração. Você é procurador para esses nomes, sabe? A gente sente não só homenagem, mas carinho quando você fala. Então eu só tenho a te agradecer por não deixar isso tudo ser esquecido, sabe? Falar com responsabilidade das histórias, sabe? Contar todas as coisas. Então eu só tenho a te agradecer isso. Tá? Quero agradecer pelo convite. Quero deixar aqui um abraço para toda a minha família. Em especial para minha avó.
É que quando ela vê isso aqui, ela vai... Dona Nelita. Pra minha tia Darcy, que... Esta eu não posso. Esta eu não posso. Trabalhava num banco à noite, estava dentro da tesouraria do banco. Programa Joel Pereira, rádio imprensa. Joel Pereira tocou Valderi e Misael. Darcy trabalhava de auxiliar de limpeza, estava lá esfregando o chão, falou: meu irmão aí cantando. Olhamos assim, quando eu ainda não conhecia Valderi e Misael pessoalmente. Quando ela saiu, um rapaz da segurança olhou para o outro e falou: faxineira, acho que vai ser irmã de um camarada de sucesso que nem esse. Coisas que acontecem, né? Então eu queria deixar aqui uma lembrança para ela, um abraço mesmo, porque ela é uma pessoa sensacional, especial para, sabe, especial, né, para essa questão Misael na nossa família, né? Não, e para terminar, aí um dia eu chego na casa do Misael, quando fiquei amigo da família, está lá a Darcy, eu olhei, ela realmente é irmã. E também alguns amigos aqui, deixar uma lembrança para os filhos do Pedro Jacó. Rapaz, verdade. Para os meninos que estão aqui gravando, né? Que... Rafael tá passando por dificuldades, exatamente, né? Nossa torcida aí pelas melhoras dele. E assim, que vocês também fizeram parte, né? Eu lembro do meu vô quando eles começaram a cantar. Diego Amaro, ele ensinou, não é assim que afina violão, exatamente. Não. Então, eu lembro, uma das coisas que eu mais lembro era que assim, eu tinha ciúmes. Existia um carinho, cara. Um carinho fora do comum. Não eram ciúmes de, não, tá dando atenção pros caras, não é isso. Se eu tivesse uma grana, eu pegava os meninos do peixe. Era um puta carinho, mano. Eu lembro, assim, o seu irmão ele tinha um hábito pra cantar uma música de vocês. O Ângelo tá falando porque o Gabriel, da dupla Otávio Augusto Gabriel, tá aqui na nossa frente, viu, pessoal? Então ele tinha vocês tiveram uma música que falava: é brincadeira, é brincadeira. E o seu irmão, ele tinha um sotaque pra cantar essa música. E eu lembro do meu avô sentado com ele, falando: repete comigo, sabe? Mas não era um repete comigo, faz direito, não, era um carinho, falar, faz bem, porque... E não é à toa que vocês, sabe, são... Então assim, isso era um carinho que ele tinha com todas as pessoas que ele gostava. Sim. O João, quando ia em casa, você vê o meu avô olhando pro João, quando o João falava, a forma que ele prestava atenção em você. Sabe, a atenção que ele dava às coisas sérias, assim, sabe, João? Quando você chegava lá, falava da Socorro, quando a Socorro chegava, falava dos problemas, falava dos momentos difíceis no hospital, não sei o quê, e meu avô dava muita atenção, né? Socorrinha, ele chamava a minha esposa. Então, assim, João, eu só tenho a agradecer todos vocês aqui, pelo carinho, pela lembrança, dizer que eu vou estar sempre à disposição para vocês, para falar. É difícil pra caramba, eu sinto muita falta. Eu queria que vocês soubessem disso. Que isso é o que mais... Desse sentimento, o que eu tenho hoje é muita falta. É o que mais... Eu queria ter ele aqui. Eu queria proporcionar pra ele algumas coisas que eu não consegui antes. Então, eu só queria te agradecer. E eu vou te pedir uma permissão, que eu falei agora há pouco aqui, que ele queria deixar algumas mensagens. Sim. E ele tinha mudado até o repertório no final. Então é clichê, mas eu queria finalizar com essa música. Só um pedacinho. Sim. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Continua mais um pouquinho, Ângelo. Quero agradecer aqui a todos, né? Dizer que através das redes sociais você acompanha a gente, tá bom? Quero agradecer a você, Ângelo. Dizer que foi pensado da primeira ideia
primeiro convite, eu falei, o primeiro convite tem que ser de alguém da família do Misael. E aí pensei no Ângelo, representando toda a família Pentenucci. Porque eu tenho certeza que será o primeiro de uma série de muitos, né? E eu quero agradecer mais uma vez pela participação de Valderi Misael na minha vida, tá bom? Dizer que não dá para falar mais. Vai. Obrigado. Essa música ele encerrava os shows. Nessa música eles encerravam os shows. Sonho com Cristo, né? Grande sucesso. Quero te ver feliz. Enquanto o Misael cantava, ser teu a amigo. banda tocava, o Valderi agradecia a todos. Abra o seu coração. Obrigado ao contratante, Aperte obrigado minha a todos mão. pela presença. Cante comigo. Aí chegava nessa parte, todos cantavam juntos. Cristo é a felicidade. Cristo é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Valeu, Ângelo. Obrigado, Obrigado mesmo. Obrigado.